Olá, meu nome é Matheus Martinez, sou fisioterapeuta-chefe da Pé Sem Dor e hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto bem comum, que é o pé chato. O pé chato ele é presente numa grande parte da população, não necessariamente é um problema, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês quando que ele pode ser um problema e o que fazer com isso, como lidar com o pé chato e entender até quando, onde isso vai ser um problema para você e identificar se você tem um pé chato ou não. Ou as pessoas nascem com uma tendência a ter o pé chato, as crianças geralmente têm uma tendência a ter o pé chato, quando muito jovens, isso vai se desenvolvendo a partir dos 6, 8 anos, até os 12 anos, espera-se que o pé tem um arco normal. E tem a questão também do adulto, que é o pé chato adquirido do adulto, que é o contrário da criança. O adulto, quando na fase já idosa, ele vai perdendo algumas estruturas articulares e musculares e o pé dele vai se tornando cada vez mais chato. E isso pode ser um problema. O nosso pé ele tem que ter um arco normal, formado entre os ossos do pé. Para que esse arco existe? Para que a gente tenha amortecimento de impacto. Então, nosso pé precisa ter o arco para que nós tenhamos esse movimento e amortecemos o impacto do dia a dia, seja andando, correndo ou saltando. O que acontece com as pessoas com o pé chato é que esse arco fica desabado, então a pessoa fica assim e ela perde a capacidade de amortecer o impacto. Então, quando criança, se esse arco não se desenvolve, ou quando adulto, se o adulto perde esse arco, isso pode desencadear alguns problemas. Por exemplo, a fascite plantar, esporão de calcânio, ou até algumas lesões e dores no tornozelo e no joelho. Não necessariamente, mas é comum que o arco chato venha a dar alguns tipos de problema na população. Então é interessante saber se você tem. Geralmente, ao você sair do banho, você pisando no tapete do banheiro com o pé molhado, você já vai ver se você forma uma grande marca no tapete, o que indicaria que você tem um pé chato, porque você tem maior contato desse ar com o solo. Isso é uma maneira simples de você perceber. Mas, de novo, isso não necessariamente é um problema para você. Agora, se você tem dor, aí é interessante você ver se isso está relacionado com o seu pé chato ou não. Então, qual que é a solução? Tem um pé chato, daí, o que eu faço? A ideia é fazer com que você volte a ter pelo menos um pouco desse arco. Uma opção é através de exercícios e uma reeducação biomecânica, com exercícios feitos específicos por um fisioterapeuta, de controle muscular e de ativação dessa musculatura do pé para que você tenha a formação desse arco novamente, mas nem sempre isso é possível. Uma opção interessante, então, é, por exemplo, uma palmilha. Muito comum que a palmilha seja usada para esses casos e é, sim, muito útil. A palmilha, especialmente feita sob medida, que é aquela palmilha feita exatamente para as curvas do seu pé, ela possui o quê? Um apoio do arco plantar, que não está presente em tênis e palmilhas comuns vendidas em lojas e vendidas nos calçados. E além disso, a palmilha pode ter um pequeno suporte no calcanhar que vai ajudar a jogar o seu pé um pouco para fora. Então, se vocês olharem aqui, esse arco plantar vai dar o suporte que você precisa de forma passiva, e então fazendo com que você tenha um apoio melhor do seu pé e tenha um amortecimento de impacto melhor. E na parte de trás aqui, essa pequena correção vai trazer o seu pé para um outro alinhamento. Se vocês olharem, por exemplo, nessa imagem, aqui é um caso clássico de um pé chato, vocês podem ver aqui, desalinhado, desabado, e aqui corrigido com a palmilha. Volta a ficar reto, um alinhamento biomecânico melhor, previne dores no tornozelo e no joelho também. Então essa é uma ferramenta importantíssima para que você evite problemas ou que você resolva problemas que você já tem como pé chato. Então procure nós aqui na Pé Sem Dor, nós somos indicados para fazer esse tipo de avaliação e resolver o seu problema. Tá? Então espero vocês aqui para uma avaliação do seu pé e espero que tenha podido ajudar vocês com algumas informações. Aguardo vocês na próxima. Se tiverem alguma dúvida, mande uma mensagem aqui embaixo para que nós possamos te ajudar.